3 fundos imobiliários que sozinhos pagam mais de R$ 100 todos os meses de proventos na minha carteira. Exatamente isso, pessoal. Vou te passar aqui 3 bons fundos imobiliários que pagam mais de R$ 100 todos os meses. Inclusive, já está chegando a R$ 110 mensais. Detalhe que eu tenho 14 fundos imobiliários na minha carteira que pagam mais de R$ 350 de forma mensal. Mas esses 3 aqui são bons fundos imobiliários que pode de repente servir como uma inspiração para que você coloque na sua carteira. Lembrando que nada daqui é recomendação, é um vídeo didático e informativo para te auxiliar na tomada de decisão. Bom, nessa época que nós estamos vivendo de jogo do tigrinho ou bet, alguma coisa assim, eu preciso falar para vocês que investimentos em fundos imobiliários não é uma coisa mágica que vai te deixar rica, é uma forma de você proteger o seu patrimônio, principalmente pensando a longo prazo, para que você crie uma renda passiva e não dependa do INSS. Eu vou te mostrar exatamente como que você pode criar um plano para também daqui a algum tempo estar recebendo R$ 100 de forma mensal. Bom, se você é novo em investimentos em fundos imobiliários, você já deve ter percebido que é uma ótima forma de você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Porque fundos imobiliários, diferente de ações, é obrigado por lei a distribuir pelo menos 95% dos seus lucros através de dividendos. Então, basicamente, você vai ter renda todos os meses para decidir se você vai reinvestir ou utilizar esse dinheiro para fazer alguma outra coisa. Obviamente, a ideia de todo investidor é pegar aqueles proventos, reinvestir para estar aumentando a sua bola de neve. Então é importante que você tenha a mentalidade certa para investir em fundos imobiliários, porque a ideia central não é ganho de capital, isso pode acontecer em alguns fundos, mas principalmente você criar uma renda passiva. Renda passiva é aquela renda que chega até você, independente se você está trabalhando ou não. A renda ativa depende do seu trabalho, dos seus negócios, entendeu? De forma resumida, pessoal, vou te mostrar exatamente os fundos imobiliários que me geram mais de R$ 100 todos os meses, qual que é a rentabilidade de forma individual e também quanto que eu preciso investir para ter uma renda mensal superior a R$ 100. Vem para a tela do PC. Bom, primeiro fundo dessa lista aqui, lembrando que a minha carteira tem 14 fundos, esses aqui são 3 que me geram R$ 100. É o fundo KNCR11, do grupo Quineia, que pertence ao Itaú. Cotação no dia de hoje está em 104,78, pagou 12,02% de dividendos nos últimos 12 meses, está com o PVP um pouquinho acima aqui, 1,03, ou seja, você está gastando R$ 103 para comprar o equivalente a R$ 100 de patrimônio daquele fundo, entendeu? Ele está precificado, ou seja, ele está com ágio de 3% na média. Lembrando que para fundos imobiliários do tipo papel, é muito importante que você respeite o PVP. Já para fundos imobiliários do tipo tijolo, eu particularmente costumo comprar fundos imobiliários com PVP acima de 1. Liquidez diária, olha só, pessoal, 10,7 milhões de reais de forma diária. Pensa que você tem um imóvel, sei lá, de 5 milhões de reais. Imagina quanto tempo você leva para vender esse imóvel. Já aqui, se você tivesse 5 milhões de reais investidos no fundo KNCR11, você venderia em um único dia com tranquilidade, porque a liquidez aqui foi de 10,7 milhões de reais de forma diária, pegando a média dos últimos 5 dias. Obviamente, ninguém teria 5 milhões de reais em apenas um fundo imobiliário, é só para fim comparativo. A variação total nos últimos 12 meses está em 19,97. Lembrando que aqui é o valor da cota mais reinvestir nos dividendos, chegaria em 19,97. Aqui você consegue perceber o gráfico. E se eu colocar aqui, ó, cotação padrão, é somente o valor da cota, sem considerar os proventos que você foi recebendo. Então você teria uma valorização aqui, ó, se você tivesse investido R$ 1.000, você teria 1.060,60 no decorrer de um ano. Já quando eu coloco os proventos aqui, ó, já vai para 1.199,68. Então essa é a ideia principal dos fundos imobiliários. Você sempre está comprando nova cota para aumentar a sua bola de neve positiva. É um fundo imobiliário muito grande, ó, 5,78 bilhões, PVP 1,03, a gente já sabe. O seu valor justo, ó, seria de 101,22 e ele está sendo negociado em 104,84. Então vai pelo menos 2 meses aí de proventos para que você recupere esse valor. O último provento foi de R$ 1. Número de cotistas aqui, ó, mais de 341 mil pessoas. Mas calma, eu já vou te mostrar uma planilha aqui de juros compostos, onde você vai entender que mesmo com, sei lá, R$ 50 por mês, você consegue construir uma carteira de fundos imobiliários que já vai te gerando renda no próximo mês. Chega um ponto que já gera R$ 100, 200, R$ 300 e dessa forma você vai construir de repente a sua aposentadoria. Próximo fundo também, que inclusive é a minha maior posição atualmente, é o fundo TRXF11. Já aqui é um fundo imobiliário do tipo tijolo que investe no segmento de renda urbana. Supermercado, agências, atacadistas, esse tipo de coisa de renda urbana. Cotação do dia de hoje está em 106,48.
pagou de dividend yield 11,12%, tá com PVP em 0,99, ou seja, ele é um fundo imobiliário de tijolo que ainda tá 1% descontado, eu sei que é muito pouco, mas é um fundo imobiliário de tijolo que talvez faça sentido você entrar. Lembrando que nada é recomendação. Liquidez diária está em 6,9 milhões e variação aqui 6,37% nos últimos 12 meses. Valor justo do fundo aqui ó, seria de 106,33, você está pagando no dia de hoje 105,81. PVP 0,99, fundo de tijolo, o segmento está em híbrido aqui, eu considero de renda urbana. Número de cotistas, 158 mil, pagou R$1,05 de proventos no último mês. Inclusive, eu recebi no dia de hoje, já reinvesti em outro fundo imobiliário aqui de renda urbana. Próximo fundo aqui já é um fundo base 10, que você consegue comprar por menos de R$10. É um fundo de fundos que eu também considero ser uma ótima possibilidade, o BCFF11. No dia de hoje está sendo cotado a 8,60, pagou 9,95 de dividend yield nos últimos 12 meses. O PVP está em 0,90, ou seja, 10% de desconto você vai estar comprando esse fundo imobiliário. Liquidez diária, 2,67 milhões, mais de 2 milhões de reais de forma diária de negociação entre compra e venda. Imagina só. E valorização de 5,03 nos últimos 12 meses, mas veio sofrendo aqui nos últimos meses, principalmente com essa queda que nós tivemos agora do IFIX, onde entrou em pauta novamente o governo querer taxar os fundos imobiliários, mas não passou dessa vez, o mercado já está recuperando aqui. O tipo do fundo aqui é FOF, né, fundo de fundos, pagou 7 centavos no último provento, tem mais 356 mil cotistas. Para quem não sabe, fundo de fundos é aquele fundo imobiliário que compra outros fundos imobiliários. Então, principalmente para iniciantes que não quer ler relatório gerencial ou acompanhar os fundos imobiliários de perto, meio que você está delegando essa função para o administrador do fundo imobiliário, entendeu? Existem dois pontos de vista aqui sobre fundo de fundos, porque a gente paga taxa sobre taxa, no caso aqui teria a taxa do FOF, que é o BCFF11, mais a taxa dos fundos imobiliários que compõem a carteira desse fundo. Por outro lado, existe desconto em cima de desconto. Se o gestor está comprando bons fundos imobiliários com o valor descontado, você também está fazendo parte dessa compra. Então é uma questão de ponto de vista. Inclusive, esse fundo imobiliário é legal a gente dar uma olhada aqui no relatório gerencial para você entender quais são os fundos imobiliários que compõem a carteira desse FOF. Então eu abri o último relatório gerencial do fundo aqui de julho de 2024, só para a gente dar uma olhada. Ó. A composição da carteira desse fundo está em 49% em fundos imobiliários de papéis, né, de CRIs, 22% lajes corporativas, 11% contratos atípicos e depois um pouco aqui em outros segmentos. Quando a gente desce aqui, a gente tem acesso a esse gráfico aqui dos 20 principais fundos imobiliários que compõem a carteira do fundo BCFF11, ó, BTCI 11, EZTB 11 e assim sucessivamente você consegue ver o percentual também da carteira. Inclusive, esse é um dos fundos imobiliários aqui que está quase entrando na minha carteira. Tô tomando a decisão de colocar porque ele é base 10, ou seja, qualquer troquinho eu posso ir investindo nele. Ainda está descontado e é um bom fundo imobiliário de papel. Bom, agora sem enrolação, então eu vou mostrar a minha planilha aqui, que você consegue ver o quanto eu recebi de proventos somente com esses três fundos imobiliários. O primeiro é a KNCR11, o valor hoje está em R$ 104,81, pagou R$1 de dividendos no último mês, isso representa 0,95 dividend yield, pegando a cotação do dia de hoje. Eu tenho 37 cotas, eu investi um total de 3.877 e me gerou R$37. O fundo TRXF11, mesma lógica, valor da cota de hoje, pagou 1,5 no último mês, deu 0,99. Eu tenho 52 cotas que eu investi um total de 5.536,96 e me gerou no último mês 54,60. E o fundo BCFF11, valor de hoje está em 8,61, pagou 7 centavos de provento, ou seja, dá 0,81%. Eu tenho 250 cotas que no valor de hoje teria 2.152 e pagou 17,50 por mês. Então, totalizando para a cotação do dia de hoje, você teria que investir um total de 11.567,43, que ia gerar de renda passiva 109,10 centavos. Vamos ver em percentual quanto que dá? 0,94% de rentabilidade, ou seja, uma boa rentabilidade, quase 1% ao mês, livre de imposto de renda. Lembrando que não é recomendação. Isso aqui são 3 fundos da minha carteira, de um total de 14. Então não é recomendado que você invista apenas nesses fundos imobiliários, mas são bons fundos imobiliários que podem te ajudar aí. Olha só que interessante, pessoal. Pegando a rentabilidade, comprando apenas uma cota de cada fundo imobiliário, no dia de hoje a gente teria que investir R$ 219,55 para receber no próximo mês, mantendo essa rentabilidade, né, dividend yield. Lembrando que o valor da cota oscila e os dividendos oscilam também, mas eles sempre mantêm um padrão. Vamos imaginar aqui que eles vão manter pagando os mesmos dividendos.
Então você investir R$ 219,55 no dia de hoje, para no próximo mês receber 212, que representariam 0,97% de dividend yield. Então nessa planilha de juros compostos aqui, a gente consegue calcular no decorrer do tempo. Então eu vou colocar R$ 220 aqui, você vai investir de forma inicial. Todos os meses você vai colocar mais R$ 200, mantendo a rentabilidade de 0,97% ao mês. Olha só, depois de 120 meses, que são 10 anos, você vai ter um total de 45.748. Só que saiu do seu bolso apenas 24.220, entendeu? 21.528 são resultados dos juros compostos. Só que isso só acontece de forma exponencial depois de 15 anos. Vamos colocar aqui 240 meses, que são 20 anos. Olha só como a matemática começa a trabalhar ao seu favor. Ó. Saiu do seu bolso 48.200, 142 mil resultados dos juros compostos e 190 mil você vai ter no total. Eu sei muito bem que daqui 20 anos, 190 mil não vai ter o poder de compra que tem hoje, só que eu não estou considerando que você está ajustando o seu aporte de forma mensal de acordo com a inflação, entendeu? Você não precisa estar investindo apenas R$ 200 daqui 20 anos, entendeu? E olha só quando eu coloco aqui, ó, 360 meses, que são 30 anos. Já vai para R$ 652 mil investindo apenas R$ 200 de forma mensal, pessoal. Esse é o poder dos juros compostos que você consegue através dos fundos imobiliários. Lógico que no meio do caminho aqui vai ter altas e baixas. Infelizmente, a gente depende do governo. Se realmente acontecer essa taxação de fundos imobiliários, é algo que vai prejudicar muito. Aqui está apenas uma simulação para que você entenda como que funciona. Esse vídeo aqui pode servir de incentivo para você. Talvez você tenha que abrir mão de algo que você gosta. Eu tinha uma moto, uma Suzuki 750, saía todos os finais de semana, pegar umas curvas, dar uma acelerada. Eu tive que abrir mão de algo que eu gostava para pensar na minha família e no meu futuro. Eu podia muito bem estar com a moto e falar para mim mesmo, eu não tenho dinheiro para estar investindo. Talvez você não tenha uma moto, mas você tem um videogame, você tem uma bicicleta que você não utiliza, você tem alguma coisa aí, ou você pode fazer uma renda extra. Talvez você possa parar de sair em barzinho todos os finais de semana. Eu não sei da sua vida, mas eu tenho certeza, se você se organizar e abrir mão de algo, você pode sim começar a investir em fundos imobiliários. Daqui um tempo tá recebendo uma grana aí todos os meses sem ter que trabalhar para isso. Então é isso, pessoal. Essa é a ideia de investir em fundos imobiliários, você criar uma renda passiva que pode te ajudar na sua aposentadoria, nos momentos difíceis. Obviamente, assim como eu disse, no meio do caminho tem altos e baixos, o mercado sobe muito, desce muito. A minha carteira, quando tava por volta de R$ 36 mil investidos, tava com uma valorização de quase 4 mil, R$ 3.900. Agora que eu tinha investido R$ 41 mil, a minha carteira estava desvalorizada R$ 3 mil com essa última queda. Então existe altos e baixos no mercado, você tem que estar com a mentalidade certa, pensando pro futuro. Mas é isso aí, meus amigos, eu espero ter contribuído com você. Lembrando que se você quiser ter acesso a um vídeo com 4 fundos imobiliários, base 10, ou seja, você consegue comprar cada cota abaixo de R$ 10, vai aparecer um vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Se inscreva no canal, ativa as notificações, fica com Deus, eu te vejo no próximo vídeo.